Temos estudado o livro de Daniel e temos aprendido que Deus tem uma mensagem, teve uma mensagem para aquela época, para o povo, o seu povo daquela época, mas Ele também tem uma mensagem para os nossos dias, para o seu povo de gerações futuras. O povo estava preso no cativeiro babilônico e a profecia dizia que 70 anos depois daquela disciplina divina, o povo seria liberto, que de fato aconteceu no ano 70 anos depois, mas o povo achou que aquela libertação era para que o povo voltasse para a sua terra, o que de fato aconteceu, e restaurasse os muros, as casas, o templo e toda a política, economia, cultura, religião, família e tudo mais. E em parte isso aconteceu, porém não significava que era aquela libertação, a libertação da qual Deus estava falando, nem era aquela restauração, a restauração da qual Deus de fato estava falando. Então a profecia tinha revelações sobre o futuro em Jesus Cristo. Então a restauração do templo, por exemplo, que tem dois significados: o significado da restauração da habitação de Deus, o templo é isso, e a restauração da adoração se cumpriu em Cristo, que tabernaculou, que se fez homem, passou a morar conosco, e Ele nele, na sua vida, na sua obediência, na sua justiça, na sua cruz, na sua morte e ressurreição, nele, na sua justiça, Jesus destruiu a forma antiga do povo cultuar a Deus, construiu um templo onde Deus habita. Nós somos templo do Espírito Santo, nós somos habitação de Deus, se de fato temos a Cristo. Então nós somos essa casa espiritual, onde Cristo é a pedra angular e todos nós somos pedras vivas dessa grande construção. E a restauração está em processo, porque é a restauração de todas as coisas. E Ele restaurou a nossa adoração, tem restaurado. Então, se você e eu já estamos experimentando de Deus, como falamos na EBD, já no prelúdio, bem como nos outros atos do culto, estamos em adoração a Deus, experimentando o Senhor, nos satisfazendo nele, não apenas cantando o que Ele manda cantar, mas também do jeito que Ele manda cantar. E isso será verdade agora, lendo a palavra. Vamos ler Daniel 10, conforme prometido, vai ser a última pregação no capítulo 10. O povo já havia sido liberto, mas Daniel está chorando, vendo a situação do povo, porque problemas políticos estavam acontecendo, e ele não sabia se o povo de novo ia sofrer ali. O império agora é o Império Persa, e Deus já tinha revelado sobre esses impérios, e guerras estavam acontecendo e por acontecer, e tudo isso Daniel se preocupa, e o povo desanima, e o povo negligencia a restauração do templo e tudo mais. Daniel vê toda a situação, Daniel chora, e recebe revelação de guerras futuras, Daniel chora então por tudo aquilo. Daniel se preocupa com o povo, com a situação do povo, com o pecado do povo. O povo é quanto mais rebelde, ele se preocupa, ele clama ao Senhor pelo povo. E nós vimos aqui a resposta de Deus. Um anjo vem enviado por Deus. Primeiro Daniel tem um momento com um ser glorioso, que pelas características nós vimos que não tem como ser outro a não ser o próprio Cristo,
o Filho de Deus. E depois ele mostra outros momentos, como momentos em que ele tem uma conversa com o anjo de Deus responde a ele. E você tem o anjo Miguel e você tem o anjo mensageiro, tudo isso. E agora nós estamos na última mensagem para falar sobre consolo e força diante de tudo aquilo, diante do ser glorioso, diante de toda aquela circunstância, diante desse ser. Daniel está prostrado, sem forças, força até para falar, talvez gemer. E nós vamos ver quais as lições de Deus para nossas vidas hoje, assim como foi para Daniel naquela época. Então nós vamos ler juntos os versos 16 a 19, crendo que nós somos povo de Deus na mesma adoração com a qual adoramos a Deus na oração, nas canções, nos louvores, na mesma adoração, na mesma fé, leremos esses textos com atenção para ouvirmos a Deus, ainda que o vaso seja eu, um pecador, mas quem fala é Cristo, que é o Senhor da igreja, né? Ele que fala por nosso intermédio, de maneira que até quem prega é ouvinte. Então vamos ler juntos. Eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim: Meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores, e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem, e me fortaleceu e disse: Não temas, homem muito amado, Pai seja contigo, ser forte, ser forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: Meu Santo Senhor, hoje me fortaleceste. Vamos orar. Senhor, Tu és o nosso Deus bondoso, nosso Pai de amor. E diante das nossas fraquezas, diante também dos nossos pecados, das nossas impurezas, só por Teu amor, por Tua bondade, nós podemos estar diante do Senhor. E pela justiça de Cristo, por Tua graça, nós podemos não só termos lido a Tua palavra, mas também ouvirmos a Tua voz bondosa. Aprendemos mais cedo, ó Pai, que conhecimento do Senhor, só o Senhor pode dar, porque o Senhor decide revelar-se e a quem se revelar. E aprendemos com isso que nós devemos reconhecer a Tua soberania em decidir para quem se revelar, com quem ter uma relação íntima, e nos humilharmos pedindo que o Senhor então nos faça conhecermos a Ti, revele-se a nós, reconhecendo humildemente também a nossa limitação para Te conhecermos. Nós não temos capacidade de conhecermos a Ti por nós mesmos. Por isso pedimos que na mensagem de hoje, se há algum conhecimento errado sobre o Senhor, do Senhor, se há alguém aqui, a começar em mim, que ainda não Te conhece, ou como deveria, ou não Te conhece verdadeiramente, tenha compaixão de nós e revele-se a nós, falando ao nosso coração, transformando a nossa vida e nos dando uma nova vida em Cristo Jesus. Oramos em nome dele. Amém. O mundo está em confusão, muita confusão. Com relação à igreja, notícias de perseguição religiosa se espalham em diversos cantos do globo. E a intolerância religiosa cresce, mesmo em nações que se consideram livres, liberdade religiosa. E para a nossa dor e vergonha, a corrupção não apenas permeia a sociedade secular, mas lamentavelmente tem lançado suas garras
em muitas de nossas igrejas, manchando o testemunho do Evangelho. Muitas igrejas são muito corruptas, muito corruptas. São muitas mentiras, são muitos adultérios, né? Você vai envolvendo as denominações consideradas confiáveis, você vê muitos problemas, jeitinhos na justiça, na política, né? Conversava com alguém de uma denominação que não a nossa, e ele dizendo: meu irmão, veio o comando de cima para baixo dos pastores mais importantes, autoridades maiores, sobre a eleição política brasileira, sobre as urnas eletrônicas, e o comando era esse, e o comando para todo mundo era para votar naquele candidato, era para ser dessa forma, e mudou a direção do Brasil toda. É uma das maiores denominações. E ele falando com tanta preocupação, e você vê como isso é sério, é perigoso, né? A igreja não é para se transformar o púlpito em palanque político de ninguém, nem de um lado nem de outro. Eu tenho dito aqui, igreja não tem lado partido político, né? A igreja é de Cristo. Se um lado ou outro peca, a igreja protesta. Ela é a voz de Deus para o mundo, né? Ela é coluna e baluarte da verdade. E aí você vê a igreja toda envolvida em corrupção, seus líderes envolvidos na política, envolvidos em corrupção, fazendo conchavo com os outros. Por isso que as pessoas acham que é tudo a mesma coisa, é tudo uma coisa só, né? Aí você tem, dentro das próprias denominações, não falando de relações lá fora, mas dentro das próprias denominações, você também tem os problemas. Você vai fuçando e você vai vendo. Vai ter problema aqui, tem mentira ali foi feito através de enganos, de propina, disso, daquilo. Isso é triste, é preocupante, né? E diante de um cenário tão desafiador, é natural que nos sintamos como Daniel, o profeta de Deus, no momento em que recebe a visão que nos é descrita aqui no capítulo 10, e ele se encontra em um estado de profunda fraqueza diante daquela visão, diante da situação, sem fôlego, sem voz, prostrado diante da majestade daquele ser glorioso que, por mais que Deus enviasse seus anjos, mas a glória que era ali expressa, era, assim como nós somos imagem de Deus, era uma glória divina, né? Mas é precisamente nesse estado de fragilidade, irmãos, que Deus se revela e fortalece para uma missão crucial. Essa vai ser uma das lições que nós vamos destacar aqui. E nossa meditação hoje nos levará a esses versos de Daniel, guiados pelo Espírito de Deus. E veremos como a experiência de Daniel ecoa em nossos próprios corações e como Deus, em sua infinita graça, nos capacita, mesmo em nossa fraqueza, para cumprir seus propósitos eternos, enfrentando a corrupção e a perseguição com a inabalável certeza de suas garantias, como Deus fez com Daniel. Daniel está com aproximadamente 90 anos, né? 90 e poucos anos. E não obstante a idade, o cansaço, ele está lá firme, se renovando no Senhor. E escreve a respeito para nos ensinar que não devemos colocar nada como justificativa para não servir ao Senhor como Deus merece, nem mesmo a velhice, as enfermidades, as doenças. Não, Deus é para ser servido em todo tempo, em todo tempo. E a situação de Daniel é semelhante à de um pastor jovem em um país onde a perseguição religiosa se intensifica drasticamente. Aí ele vê igrejas vigiadas, cultos sendo interrompidos e líderes presos, e o pastor com sua pequena congregação sente o peso do medo e da incerteza, e ainda fica sabendo que algum do seu colega foi lá e
e foi preso e depois martirizado, torturado e martirizado. E o desânimo o atinge como uma onda forte, um tsunami, né? E ele se sente pequeno, impotente, incapaz de proteger seu rebanho, de ver os membros da igreja, cada um na situação, e ele ali sozinho, com seu conselho, correndo para lá e para cá. E ele não consegue nem, às vezes, erguer a voz. A oração é gemido, não voz, é firme. Ele ora, mas suas palavras parecem presas na garganta e sua energia se esvaindo. No entanto, enquanto ele está prostrado, em oração, vem de Deus uma paz que excede todo entendimento. E aqui nós podemos lembrar de Cristo, né, nas suas palavras: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. E com as palavras como essa, a força é renovada e o impulsiona a fazer a vontade de Deus, mesmo na velhice, mesmo no caso aqui eu estou dando exemplo do pastor jovem, né? E ele percebe que sua força não vem de si mesmo, mas de um poder maior. Ele não será o único a levantar sua voz, mas será um instrumento na mão de Deus. E com essa nova força ele se levanta, convoca o povo, com coragem renovada, continua a pregar a verdade, sabendo que a vida da igreja não depende da força humana, mas da sustentação divina. Assim como esse pastor foi com Daniel, e assim como é com Daniel, nós somos chamados a reconhecer nossa fragilidade e a confiar na inabalável força de Deus. E aí nós veremos 3 pontos nesse sermão. O primeiro é a fraqueza humana diante da glória divina, diante das circunstâncias também. A fraqueza humana. Nós temos muitas vezes desenvolvido um autoexame, uma avaliação sobre nós mesmos muito acima do que somos. Cantamos e lemos que nós somos como a erva, como a flor da erva, seca-se a erva, cai a sua flor, mas muitas vezes não cremos nessas palavras, achamos que somos fortes, que o que garante as coisas é a nossa inteligência, nosso talento, a nossa força, nossa habilidade, né? E vamos nos afastando de Deus com esses orgulhos, com essas indiferenças, né? Com essa arrogância, com essa avaliação errada sobre nós mesmos, vamos nos afastando. É quando Deus então, por graça, porque quando Ele não quer aplicar sua graça, Ele deixa, né? Por graça, Ele humilha a nossa força de alguma forma. Cada um de um jeito, cada um na sua experiência, mas o ponto é humilhar a força, porque nós precisamos ser como uma criança, como disse Jesus, né? Aquele que não for como uma criança não herdará o reino dos céus. Como é uma criança, um bebezinho, falando bebê, né? Quando ele nasce, você põe ele no peito para mamar, ele não fica reclamando da mama, ele não fica reclamando do sabor do leite, pedindo mais sal, mais açúcar, mais isso, mais aquilo, não fala nada disso. Ou então dizendo: eu não quero o leite materno, eu quero outra coisa, eu quero sorvete do Glyco. Não diz nada disso, né? Ele simplesmente se alimenta. Então nós precisamos depender, confiar em Deus, como diz as Escrituras, como Deus merece. E esse é o ponto aqui, né? O texto nos diz que Daniel, ao ser confrontado com a visão da glória de Deus, ficou sem fôlego, prostrado com o rosto em terra e sem voz. Essa é a reação natural do homem diante da majestade e da santidade de Deus. A glória divina é tão avassaladora que a carne mortal não pode suportá-la sem ser completamente humilhada. Por isso a Bíblia diz que quando Jesus voltar com poder em grande glória, todo joelho se
prostrará, todo. Só que uns por desespero absoluto, outros pela graça em adoração sincera. Ou nós estaremos do lado daqueles que vão se prostrar desesperados, ou nós estaremos do lado daqueles que se prostrarão voluntariamente, alegremente, servilmente, servindo ao Senhor com alegria em adoração. Como diz aquela música do grupo Logos, né? Fala da vinda de Cristo, como é dali? Que fala que verá o Senhor. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens, no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio às lágrimas, dando um salto aqui, sorriso de alegria e de prazer, que o que era cego agora posso ver, contemplar, enfim, por isso eu canto glória. E aí o texto diz, né, a música, que eu farei isso e prostrado voluntariamente, direi glória e cantarei ao Senhor, glória ao autor da minha fé. Ao autor da minha fé. Essa então, irmãos, é uma verdade fundamental para nós hoje, em um mundo que preza tanto pela autossuficiência, pela força própria, pela imagem de sucesso e controle. A palavra de Deus nos convida a reconhecer a nossa intrínseca fraqueza, intrínseca. Veja como que está o mundo à nossa volta, né? As pessoas supervalorizam a imagem de alguém saradão, forte, para cima, acima de tudo e de todos, né? Os homens e as mulheres em academia, as academias crescendo. Eu sei que tem uma necessidade ou outra, né? Mas estou falando dessa vaidade pecaminosa, né? Prioriza essa imagem de alguém soberano, acima, está por cima de tudo e de todos. Irmãos, mas nós não somos assim não, viu? Nós não somos o que parece. Lembre, o que parece é só aparência. Se alguém está confiando na riqueza, a riqueza passa. Está confiando na saúde, saúde passa. Na juventude, juventude passa. Está confiando na beleza, beleza passa. Qualquer coisa fora de Deus que confiarmos, passa. Passarão os céus e a terra. Só Deus não passa, só a sua palavra não passa. Quando olhamos então para a crescente corrupção que desfigura o corpo de Cristo em alguns lugares, ou para a ferocidade das perseguições que assolam nossos irmãos em outras partes do mundo, podemos nos sentir sobrecarregados e desamparados, e nossa voz pode até falhar na hora de clamar, né? Nossas forças também podem se esvair e podemos ser tentados a nos prostrar em desespero, como sem fé. Essa fraqueza, porém, não é nem ela um impedimento para Deus, mas um lembrete de nossa total dependência dele. Daniel, um homem muito incomparavelmente acima de nós, ele está diante de Deus prostrado, ele está diante da majestade do ser que Deus enviou prostrado, e diante daquela visão prostrado, sem força. Nós não podemos querer estar em posição de autossuficiência, irmão. Não podemos. Não. Na meditação de hoje da reunião de oração, nós lemos Salmo 25, verso... Qual foi o verso? 11. Foi, verso 11. Onde Davi confessa a Deus a sua iniquidade porque era grande. E ali nós aprendemos que Davi estava
consciente da gravidade do seu pecado por causa da aproximação de Deus. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais enxergamos o quanto Ele é digno. De maneira que enxergamos a gravidade do nosso pecado, ainda que nosso único pecado fosse, o que não é, ter comido de um fruto proibido. Ainda. Porque a gravidade da ofensa não está no ato, mas na dignidade do ofendido. Então, a iniquidade é grande. É isso que a gente precisa conhecer, ensinar para os nossos filhos, para eles saberem. Você não só bateu no seu irmão, você não só mentiu para alguém, você não só gritou com o papai e com a mamãe, você não só desobedeceu. A dignidade do ser de Deus, que é grandíssima, foi ofendida. Se nós só tivéssemos cometido aquele pecado lá com Adão e nunca mais cometesse mais nenhum, a nossa iniquidade seria incomparavelmente grande, porque Deus teve a sua dignidade ofendida. O mundo não pensa assim porque está afastado de Deus. E afastado de Deus, o mundo vive nas suas cegueiras. E Daniel está assim humilhado por quê? Porque está se aproximando de Deus. E é nesse vazio da força humana que Deus opera. Não acha você e eu que Deus opera exaltando a força humana, o orgulho humano? Veja qual é a linguagem bíblica. Sem Jesus, todos os homens estão mortos. Essa é a linguagem bíblica, para deixar claro que não há força nenhuma, não há mérito nenhum, não há capacidade nenhuma, não há garantia nenhuma, a não ser Deus, que é a vida, pegar um vale de ossos secos e dar vida, operar um milagre. Ele decidir voluntariamente salvar alguém. Se ele não fizer, não importa a idade, não importa o histórico, não importa nada, está morto em seu delito e pecado. Glória a Ele, a força dEle, ao poder dEle, a graça dEle. A glória é toda dEle. A Ele pôs a glória eternamente. Amém. Não é glória à minha decisão, não é glória à minha capacidade de crer. Eu não tenho capacidade de crer. Não é glória à minha capacidade de me arrepender. Eu nem sei me arrepender. Olha como é a nossa crença. A gente ouve constantemente a Bíblia dizendo Deus é amor. E Ele perdoa perfeitamente o mais vil pecador. Não importa qual pecado você cometeu. E nem importa quais ainda vai cometer. O perdão de Deus é assim, voluntário, livre, espontâneo, perfeito, pleno, sobre todos os pecados, passados, presentes e futuros. Aí como é que a gente crê? Chega aqui cheio de dúvida. Isso se fizer um exame, pelo menos para se examinar os seus pecados. Aí se prende só nos pecados. Quando não faz o outro exame, né, de achar que não tem pecado nenhum. Aí se prende só nos pecados e não tem chance não. Deus perdoa todo mundo, menos eu. Olha como nós somos imperfeitos até para crer. Crer no perdão. Crer em Deus como Deus se revela. Crer que Deus é tudo o que Ele diz que Ele é, mesmo do jeito dele, não do jeito que eu penso sobre Ele, mas do jeito que Ele é. E que eu preciso que Ele corrija meus pensamentos, para que eu pense como Ele pensa sobre si mesmo. Senão eu estou perdido. Mas nós não cremos assim, incapazes para crer. Incapazes para entender claramente, ao ponto de um mestre da lei não entender essas palavras pequenas, poucas de Jesus, quando disse, é necessário nascer de novo. Tem que voltar para o ventre materno? Ele perguntou. Tem que voltar para o ventre, não entendeu a teologia geral, alguém que tinha domínio excelente de toda a escritura, mas só intelectual, sem fé, não entendeu.
Nós somos incapazes, não temos forças em nós mesmos. O segundo ponto é justamente a graça de Deus que fortalece, né? Então, o primeiro é a fraqueza humana diante da glória divina. Deus te humilha para quê? Para que, ao aplicar a graça em você, não exalte a sua força. Ele tem que tirar toda a sua força. E vai ser sempre assim. Não é maldade, não. Não é maldade. Tem enfermidades que os médicos precisam fazer isso, né? Vai tratar de alguma área. Se deixar a pessoa ali com alguma reação, a pessoa reage e não. Aí tem que dar uma geral. Anestesia geral. Então Deus tem que anestesiar geral, né? Para fazer a cirurgia mais incrível, mais impensável. Nem cirurgia é, porque é criar de novo, né? Criar de novo. No caso aqui, Daniel já era nova criatura. Você imagina, um profeta de Deus, um homem que Deus tinha elogiado. Olha, dos 3 mais importantes na terra, Daniel é um deles. Os 3 eram. Lá em Ezequiel ele diz isso, né? Daniel, Noé e Jó. Os mais importantes, ele cita esses 3. E Daniel diante de Deus está prostrado. Por aqui a gente já pode concluir com muita tranquilidade, muita, que nós não temos nos aproximado de Deus como Deus requer. Não temos. Porque aproximar-nos de Deus e não estar vazio do nosso próprio eu não combina. Perto de Deus, o eu é humilhado. Segundo ponto é que a graça de Deus fortalece. O texto não parar na fraqueza de Daniel, como Deus sempre faz, graças a Deus por isso. E aqui a mensagem de Deus é para dizer para você que se Deus humilhar a tua força, Ele não quer parar na humilhação. Ele está te humilhando para exaltar nele. E não há nada melhor do que isso. Por isso o profeta orou agradecendo ao Senhor assim: foi bom, Senhor, eu ter passado por aflição, para que aprenda os teus decretos. Olha que posição elevada, aprender os decretos, coisa que ele não conseguia. Aí humilhado, ele conseguiu aprender os decretos de Deus. Como é bom, irmãos, ter nosso orgulho, nossa força humilhada aqui. Imagine isso lá na eternidade. Você não foi humilhado aqui, aí ficará eternamente humilhado no fogo do inferno. Para sempre isso. Eu sinto um aperto no coração quando eu penso em pessoas que partiram sem Cristo. Eu também aperto o coração quando eu penso e se meu testemunho contribuiu. Porque tem uns momentos que nós falhamos no testemunho. Tem uns momentos que nós não demonstramos amor ao nosso irmão. Tem momentos que a gente não ajuda quem sofre. Tem momentos que a gente age como se fosse como o mundo. Tem momentos que a gente faz isso. Não é? E aí eu penso nessas vidas. Eu penso no meu pai do Jadeilson. Tantas outras pessoas que ouviram falar de Jesus, mas rejeitaram até o último dia, agora já partiram, como estão, terrível, sem Deus. Bom, mas o ponto é falar que Deus então humilha aqui para fortalecer. Então, em um ato de profunda graça, esse ser aqui com aparência humana, né? Provavelmente um anjo que eu acompanhava, o texto diz assim: tocou os meus lábios, então abri a boca e falei. E mais adiante vemos que ele toca novamente para dar-lhe forças e ânimo para falar, né? As palavras do anjo são um bálsamo para a alma. É o que ele diz aqui, ó: não temas, homem muito amado, Pai seja contigo, ser forte e tem bom ânimo.
Esse é um ato, irmãos, da graça divina. Deus, por sua misericórdia, capacita o homem fraco para cumprir o seu propósito, o propósito de Deus. O encorajamento, então, do anjo não é apenas um conselho, mas uma manifestação do amor e cuidado de Deus por seus servos, que lhes confere paz e força sobrenaturais para enfrentar as dificuldades. Paz e força da graça, a paz que excede todo entendimento e a força que nos renova para a luta, para a batalha. Então essa é a mensagem de Deus para nós hoje. Quando a corrupção nos entristece, quando a perseguição nos ameaça, quando as injustiças prosperam, quando a intolerância nos fere, Deus não nos deixa prostrados. Ele nos toca, Ele nos fortalece, Ele nos diz: não tema, homem ou mulher de Deus, muito amado, Pai seja contigo, ser forte, tem bom ânimo, Pai seja contigo. Olha como Ele sempre observa aqui o amor dele, né? Homem muito amado por Deus. Nós vimos na semana passada, ou repassada, não lembro, que o amor de Deus, o amor por essência, não é algo merecedor. Não é merecedor. O amor é uma graça, uma decisão voluntária de quem ama. Eu decidi amar minha esposa entre todas as mulheres do mundo como esposa, eu decidi. E ela decidiu me amar como marido. Né? O amor é uma decisão. Uma decisão de tratar a honra da pessoa, a dignidade da pessoa, ou como a pessoa merece, ou como Deus manda. E Deus muito mais, né? E no caso de Deus conosco, Deus nos trata uma dignidade que nós não merecemos. Deus nos trata assim. E quando eu olhar para o amor de Deus, eu tenho que me esvaziar de mim. Porque o amor é eterno. Deus é amor. Nada que Ele não me amou por nada que eu tivesse feito, porque eu não existia. Nem por nada no futuro, porque o que a Bíblia mostra é que tudo que Deus fez foi por amor. Não por causa de alguma coisa, mas por amor. Por causa do amor Ele criou tudo que criou. Por causa do amor Ele me fez como me fez. Por causa do amor Ele mandou Jesus. Então não foi o contrário. Por causa do amor eu criei. Por causa do amor eu me arrependi. Por causa do amor eu adoro a Deus. Por causa do amor eu sou nova criatura. Então não foi o contrário. Não foi porque eu criei que Ele me amou, porque eu me arrependi que Ele me amou, porque eu adorei que Ele me amou, porque eu fui feito nova criatura que Ele me amou, porque Jesus morreu que Ele me amou. Não foi o contrário. Nem mesmo porque Jesus morreu Ele me amou. Jesus morreu porque Ele me amou. Não o contrário. Olha como isso é maravilhoso. Isso é a graça que fortalece. Daniel, ele já tinha confessado seus pecados no capítulo 9 de Daniel, homem muito amado. Você não já chegou aqui com a mente cheia de pecado, não? Ai, discuti com minha esposa saindo de casa, discuti com o marido. Ai, disciplinei meu filho, não foi disciplina, foi espancamento. Ai, eu fui assim, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu não cuidei da minha semana como deveria, eu dormi tarde. Fazendo coisa que não deveria, na TV, sei lá onde. Enfim, e aí você chega, meu Deus, sobrecarregado. O que é que te renova? Entre os pensamentos certos de autoexame, confissão, e os pensamentos pecaminosos de dúvida e achar que não adianta eu confessar porque Deus não vai perdoar. O que é que me renova? Eu não mereço estar aqui. Mas Deus me amou, não é isso que renova? Deus me amou, Ele me ama, Ele me perdoou, Ele perdoa. Por causa dele eu estou e eu posso estar. E nenhuma condenação há para quem está nesse amor de Cristo, de Deus em Cristo, nenhuma. Então lembremos, irmãos, da palavra de Deus,
através do apóstolo Paulo em Filipenses, nesse sentido, tudo posso naquele que me fortalece. Ou então em 2 Coríntios, né? Onde o próprio Cristo diz: a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, lembremos dessas palavras. A força que precisamos para enfrentar os desafios de hoje não é nossa. Por isso que eu não posso olhar para dentro de mim. Tenho que olhar para o Deus que me dá força. Ela é transmitida através de sua palavra, pela oração, pela comunhão com os irmãos e, acima de tudo, pela habitação do Espírito em nós, pelos meios de graça. Mas vem de Deus. Se vem de Deus, vem do jeito que Deus diz que vem. É por isso que é tão sério que a gente se enfraquece quando, por exemplo, a gente falta o culto. Deus mandou buscá-lo no culto e ele estabeleceu, é um dia de descanso. E ele disse o que é esse dia de descanso. E a gente negligencia o descanso e negligencia o culto. O descanso não é só o culto, né? Do acordar ao dormir é Deus ser experimentado como ele merece. Aí eu não tenho zelo, luta nenhuma, cuidado nenhum, diligência nenhuma. Pelo contrário, total negligência sobre essas coisas. Deus fala que ele se deixa ser achado com toda a oração e súplica. E eu não oro. E em todo o tempo. Eu não oro em todo o tempo, com toda a oração e súplica. Não peço a Deus para me ensinar a orar. Nem isso. Deus diz que feliz, a felicidade verdadeira, tem aquele que, ao ser alcançado pela graça, é o varão que não anda segundo os conselhos dos simples, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita ininterruptamente, dia e noite. Aí a gente não vive nada disso, não experimenta no Senhor, não se fortalece no Senhor. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. A gente não se enche do Espírito, não procura nem saber o que é isso. Não ensina nossos filhos assim. Não diz como Josué, nós homens, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vou ensinar minha esposa a fazer isso. Vou pastorear meu lar desse jeito. Vou ensinar meus filhos a procurarem, a se encherem do Senhor. Vou ser exemplo para eles. A gente não faz isso. Isso não é bonito, não. Eu deveria estar dizendo chorando aqui. A gente não faz isso. Não faz. Simplesmente não faz. Então não experimenta a força que vem dele, porque a gente não está se enchendo dele. A gente quer um relacionamento com Deus como um marido infiel. Como é que o marido infiel quer o relacionamento? Olha, você me ama do jeito que eu sou. Eu vou continuar te traindo. É assim o marido infiel. Mas esse relacionamento não é verdadeiro. Não deve ser aprovado, porque é um relacionamento impuro. Relacionamento tem que ter fidelidade. Meu relacionamento com Deus não vai funcionar. Deus é verdadeiro, Deus é a verdade, Deus é justo. Não vai funcionar do meu jeito. Não adianta insistir. Não vai ter aprovação. Vai até o fim do dia, o último dia da vida, e vai escutar um grande não de Deus. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Esse é o veredito para qualquer um de nós. Qualquer um, inclusive crianças. Qualquer um. Mas, buscando a Deus como Deus é, merece, e manda e ensina, e por isso Ele humilha nossas forças, Ele também renova, e vem uma força, uma alegria, um prazer, uma disposição, que a gente olha para trás, como que eu fui renovado? Como que eu aguentei mais tudo isso? Eu lendo sobre a vida de Calvino, João Calvino, eu li uma crítica maldosa de alguém, ainda bem que eu nem lembro quem é o autor, ou autora, né, do livro. Mas eu vi o ponto positivo daquilo. Ela criticava Calvino por esquecer da própria saúde. Tal era o desejo dele de glorificar a Deus com os seus talentos, trabalho, ensino. Ele esquecia da própria saúde.
às vezes virava a noite escrevendo, orando, escrevendo para um rei, para aconselhar um rei, uma rainha, escrevendo as institutas, escrevendo para um, para outro, comentando a Bíblia toda, comentando, lendo Gênesis. Você sabe o tempo que leva para a pessoa comentar a Bíblia inteira, ficar um livro ou outro que ele não comentou, mas e os comentários dele são tão precisos e profundos e ricos de história, disso, daquilo, e você fica encantado como um rapaz novo, 18, 19, 20, 21 anos, já tinha produzido tanto desse jeito, tanto. Da área jurídica ele era de uma excelência que até a sociedade consultava ele, os juízes consultavam Calvino. E aí ele morre cedo por isso, porque ele não cuida dele, da saúde dele, tal era o desejo dele por Deus, pelo outro. Irmãos, isso é a força de Deus, a força de Deus faz isso. A pessoa até doente não olha nem para si, não, porque Cristo, porque Deus, porque o outro. E vai naquela, esquece até de si mesmo, mas acha força para produzir. Produziu de um jeito que você olha assim, tudo que ele escreveu. Se você tem uma coisa boa na sociedade de hoje, veio de lá da explicação de Calvino sobre o mundo. Hospital para todos veio dele, escola para todos, ensino para todos veio dele, porque o catolicismo romano tirava o ensino das pessoas, as pessoas eram analfabetas, não, para não ler a Bíblia, porque e as missas eram em latim, o povo não sabia latim, e aquela coisa toda. E Calvino joga para todo mundo, escola, trabalho, não sei o que, não, a sociedade de saúde, aí vem o comunismo e distorce as coisas, o socialismo, e transforma nisso que a gente está vendo aí. Só que ele vai falar em relação a direito de propriedade privada, né? Ele vai escrever a respeito disso. É um livro que fala a respeito disso, é o Pensamento Econômico e Social de Calvino. A força do Senhor faz produzir. E você olha para a vida assim, como que uma pessoa tão nova produziu tanto e se sente humilhado e descrente, né? Como que eu olho para o meu histórico, o que é que eu produzi, meu Deus? O que é que eu produzi? E o terceiro e último ponto é o propósito da revelação e o chamado de Deus. A força dada a Daniel não era para o seu benefício pessoal, mas para que ele pudesse receber e transmitir a mensagem divina destinada ao povo de Deus de todas as épocas. Deus não te renova para você viver para o pecado. Deus te renova para você viver para Ele. Isso é uma bênção. Porque a maior honra que alguém pode ter é um coração transformado em voluntariamente servir a Deus com alegria. Isso é a maior honra. Então a visão aqui, detalhada nos capítulos 11 e 12 que nós veremos, era sobre o futuro de Israel. Daniel precisava estar fortalecido para compreender e comunicar esta verdade sobre tudo que eles ainda iriam viver. E ele é chamado de homem muito amado, indicando que é um instrumento escolhido para a glória de Deus e o bem do seu povo. Um homem muito amado. E aqui reside uma verdade para nós. A força que Deus nos dá tem um propósito maior para a nossa segurança e conforto. Um propósito muito maior do que aquele que nós imaginamos, pensamos. Ele nos capacita a cumprir a missão dele. Enfrentamos a corrupção dentro da igreja, a gente está vendo isso, e a perseguição do mundo, mas Deus nos fortalece não para que fujamos. Eu vou ficar fortalecido, capacitado, todo protegido, preparado, que eu preciso para fugir. Não. Ele quer que nós nos posicionemos contra tudo isso como sal e luz. Contra tudo isso como sal e luz. Essa é uma das minhas inquietações como igreja. Eu fico pensando assim, outro dia eu vi vários presbiterianos condenando os pecados do catolicismo romano nas mídias sociais, nos vídeos por aí, falando dos adventistas, falando da Igreja Universal, citando nome por nome, é de Macedo, e tal, e tá certo, eu me alegrei, eu digo, tem que ter homens assim mesmo, mas aí eu fiquei perguntando, e quando falar da IPB, vão ficar ofendidos ou não? Porque a IPB tem os seus pecados, ou não tem? Ou então é só para falar das outras? Não estou defendendo os outros, eu estou dizendo, a gente tem que entender que o pecado é para ser condenado em todo mundo, inclusive na igreja.
Porque veja, por falta desse zelo lá atrás, a igreja americana que nos plantou, hoje é uma sinagoga de Satanás. Você vê que todo cuidado é pouco, o zelo não é demais, nunca. Nossa igreja está dando saltos de corrupções, saltos. O nível da política está terrível, terrível, terrível. A gente precisa se fortalecer no Senhor para protestar contra essas coisas, não para fugir, se acovardar, protestar contra essas coisas. Claro que tem que ter, dependendo do caso, não entenda, por exemplo, com isso, que então Lutero fugiu de combater o catolicismo. Não, ele não fugiu. Ele não ia dar burro em ponta de faca, como diz o ditado, né? Está lá buscando a reforma. O povo não quer, a liderança não quer, vou servir a Deus. Vocês não querem servir não, faz igual a Josué. Você quer servir a Deus? Abandone os ídolos e sirva a Deus. Você não quer servir os ídolos? Abandone Deus e sirva os ídolos. Mas não fica aí entre dois pensamentos. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Foi isso que Martinho Lutero fez. Foi isso que João Calvino fez. Foi isso que os reformadores fizeram. Vocês não querem não? Não. Então fica aí soltando fumaça para ver o Papa que vai ser eleito. E achando que isso é tão importante. Que cegueira! Que podridão! Que ofensa! Ainda diz não, Jesus Cristo é o Senhor. De quem? Honra com os lábios. Coração distante, distante, distante. Nós podemos estar indo pelos mesmos caminhos com outras camuflagens. Somos Igreja Presbiteriana do Brasil, que bom, que presidente do Supremo. Do Supremo de quê? A igreja também tem um líder maior e tal. Meu cabeça é Jesus. Estou dizendo isso no sentido rebelde, não. Estou dizendo no outro sentido que eu estou explicando para vocês. Cabeça é Cristo. Não vou por esse mesmo caminho. Depende do que A ou B, de C, fizer para eu viver tal estilo de vida cristiano. Não. Eu vou viver, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se não quer, tchau. Vá servir como vocês quiserem. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus então nos fortalece para isso. E a igreja, como corpo, é chamada para ser coluna e baluarte da verdade. Mesmo que haja então joio misturado ao trigo, mesmo que existam lobos em pele de cordeiro, a verdadeira igreja de Cristo, sustentada por Ele, permanecerá. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nossa força é para sermos agentes de transformação, para confrontar a escuridão com a luz da verdade, para proclamar o Evangelho em meio à hostilidade e para viver a integridade que denuncia a corrupção. Precisamos, portanto, começar conosco mesmo. Então, quando a gente fala disso tudo, eu quero dizer para vocês o seguinte, olhar para lá, tem o objetivo para lá que eu digo para fora, para quem está caindo no pecado, para a corrupção, seja da nossa igreja, seja de outras denominações, tem como objetivo olhar para nós. É para fazer o autoexame primeiro. É dizer assim, olha, está vendo para onde você pode ir? Você está vendo quem é você se Deus te largar também? É disso que às vezes eu acho que eu não me faço tão entendido. Mas é disso que eu estou falando. É por isso que eu falo tanto contra seja o erro na nossa igreja e outras. Eu estou falando dos nossos. Eu já disse aqui para vocês. Eu fui criado na igreja presbiteriana. E a nossa igreja já teve uns cultos de uma loucura do diabo. Era um culto ao diabo todo domingo e toda semana. Tinha reuniões quase todos os dias, tudo ao diabo. E o pessoal achando que era para Deus. Achando que era para Deus. Cuide bem vocês. Não acho que todo cuidado não é pouco, não. Sobre todas as áreas da vida, não só o culto. Nós temos que olhar para os nossos filhos sem nenhum romantismo. Eles são pecadores e não são pecadorzinhos, não. Estão mais para demônio, como eu dizia ontem, falando com a irmã. No sentido de pecado. Se a gente não tiver cuidado, vocês viram o que aconteceu esses dias? Teve lá uma briga presbiteriana. Aí a menina matou outra, não sei como foi, né? Uma presbiteriana matou outra. Matou uma pessoa. Todo cuidado
ligado, irmãos, para ensinar a palavra. Domínio próprio, faltou. Qual é o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Faltou tudo isso. A gente não vê isso na nossa casa? Eu vejo direto a Terceira Guerra Mundial lá em casa. Na hora de comer, na hora de dormir, na hora do culto. Eu fico aqui, eu acho que vocês percebem meu semblante, porque eu fico ajudando Mônica, porque a Mônica olha para cá para cantar e eu canto olhando para ali, né? Aí eu olho para lá e a gente combina de ficar vigiando. Aí eu dou o sinal aqui com o olhar. E tem hora que eu quase não canto a música 2 frases, porque toda hora olhando. E Deus está olhando o tempo inteiro, né? E aí a criança está aprontando, aí uma está mexendo com a outra e a outra está. E aí vai ensinar o quê? A verdade de Deus, mostrar o quanto está o coração corrupto, cheio da mancha do pecado. Então, irmãos, guardemos algumas lições. Primeiro, no combate à corrupção nas igrejas. Precisamos de humildade para reconhecer nossas falhas e as falhas da igreja. Primeira coisa. Daniel reconheceu as dele e as falhas do povo. Porque é importante você pontuar isso e não dar nomes, porque você não trata se você não souber o problema. Isso é simples, pergunta a qualquer médico como é que trata a doença, diagnosticando, dando nome, dizendo como conclusão qual vai ser o tratamento. Se eu digo assim, olha, alguma igreja aí está pecando na política, alguma igreja aí está pecando nos concílios, está pecando nisso aqui, alguma igreja aí, eu não digo quem é, como é, porque é, etc, e qual é a gravidade. Jesus ia lá, fariseus, vocês, pá, saduceus, vocês, pá. Ele ia nos nomes, ele ia direto, ele falava quem era e qual era o problema. Não é difamação, isso é diferente. Difamação é outra coisa. Você precisa pontuar os seus pecados. Eu, Lisandro, eu tenho esse, aquilo. Pontuar os pecados. E eu preciso saber os pecados aqui da igreja. Nós precisamos. A nossa igreja presbiteriana do Tijuco, ela peca na comunhão. Nossa igreja peca na comunhão. Na assiduidade. Na pontualidade. Nos votos. Nos juramentos. Na maneira de viver o cristianismo, na família, na criação do filho, na falta de respeito com a autoridade da igreja, as autoridades, na falta de arrependimento, demora. Ou tem pecados da liderança, dos liderados, ou não tem esse pecado? Tem que pontuar para dizer, são esses os pecados, e é aqui que precisa ser corrigido. Senão não vai acontecer corrigido nunca. Segundo, precisamos de coragem para não sermos coniventes com o pecado, mesmo que isso signifique enfrentar a impopularidade ou até a oposição. Coragem. Não confunda coragem com loucura. Não vai aí fazer qualquer coisa. Não. É agir com sabedoria. Né? Mas coragem. Terceiro, Deus nos fortalece para sermos o sal que dá sabor e impede a putrefação e a luz que revela a escuridão. Isso significa, então, irmãos, viver com integridade, exigir prestação de contas e, quando necessário, confrontar o pecado com amor e firmeza, lembrando que o objetivo é a santidade da noiva de Cristo, da igreja de Cristo. E a palavra de Deus deve ser a nossa bússola em tudo isso, e não as tradições ou os interesses humanos. E aqui é muito importante, porque se eu não olhar então primeiro para dentro de mim, o que é que disse Jesus? Por que tira tu o argueiro no olho do teu irmão e não vê a trave que está no teu olho? Você está querendo tirar o erro dos outros, mas você tem um monte maiores e não está vendo. Por isso que a gente precisa, ao ouvir essas coisas, reconhecer, nos autoexaminar, para tratar em nós primeiro. Não posso tratar nos outros aquilo que eu também estou fazendo. Certo?
Segundo, é diante das perseguições religiosas e intolerância. Primeira aplicação: a realidade da perseguição é dolorosa, mas não é nova para o povo de Deus. Cristo nos advertiu: se me perseguiram a mim, também perseguirão a vocês. Segundo, a garantia de Deus é que Ele está conosco no sofrimento. Se nós somos dele, Ele não nos abandona. A força que Ele deu a Daniel é a mesma força que Ele oferece aos cristãos perseguidos hoje. Terceiro, a nossa resposta não deve ser o medo. Eu não devo responder com medo pecaminoso, mas a fé e a perseverança bíblicas. Como Paulo disse em Romanos: em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. A perseguição pode nos purificar e nos levar a uma dependência ainda maior de Deus. Terceiro, é com relação às garantias de Deus. Primeiro, seu amor é eterno. Deus nos ama, nos chama, homem muito amado, mulheres muito amadas, crianças muito amadas, as crianças. Não somos amados por méritos, mas por sua graça. E é aqui que nós temos uma garantia. A outra, a intervenção ativa de Deus. A palavra intervenção é interessante, né? Porque dá a ideia de que Deus em algum momento não estava agindo, né? Mas é por causa da linguagem, né? Intervenção. Mas não entende intervenção como se Deus não estivesse sempre agindo. Ele está sempre agindo em tudo, em todo tempo, né? Então Ele nos toca, Ele nos encoraja, Ele nos fortalece. Você não já chegou aqui sem esperança e de repente Deus renovou e você foi reorientado e seguiu, e quando viu, Deus orientou da melhor forma, né? Não precisamos então enfrentar nada sozinhos. Sozinhos não significa apenas você, e com Deus não significa você sozinho com Deus. É você com Deus com os outros irmãos. Nós não somos uma família à toa, irmãos. Nós somos uma família cristã para viver família cristã. Eu sinto a dor do meu irmão. A preocupação aqui quando você se ausenta, olha, eu vou te dizer diante de Deus, eu não tenho preocupação nenhuma se Deus te leva para outro lugar. Mas quando alguém se ausenta, não é essa preocupação dessas falsas igrejas que ficam aí, com medo de perder gente por causa da arrecadação. Eu estou tranquilo diante de Deus. Faço igual a Mônica uma vez me disse, quando eu disse assim: meu bem, nós morávamos em São Paulo, e eu disse a ela, arrogante, a gente sempre vê o nível da minha arrogância. Eu disse a ela assim: nossa família, uma parte está na Colômbia, a outra em Sergipe. Se eu morrer, o que será de você? Olha a humildade minha. Aí a resposta humilde, ela não respondeu arrogante nem nada, ela respondeu com toda humildade. Ela disse assim: meu bem, Deus cuidou de mim até agora e Ele vai cuidar sempre. Aquilo foi uma paulada em mim que eu parei assim, mesmo, eu esqueci que não fui eu que criou Mônica, não sou eu que criou ninguém. Então, da mesma forma, eu falo para você: Deus que me trouxe, Ele vai cuidar de mim. Eu não tenho preocupação se você não vai querer ser dizimista fiel, se você quer viver a sua vida. Não estou preocupado. A preocupação é a irmandade cristã. É a gente chegar no último dia, se for hoje, e eu saber que não corri em vão. E eu dizer: olha, fulano não está, não é por minha culpa, Senhor. Ele quis ser rebelde mesmo, ou ela, sei lá. Quis viver a vida do jeito que quis. Não foi problema meu. E você, um ao outro, todos nós, um com o outro. E a gente faz isso, não é só sobre a ausência, não. Outro dia, um irmão nosso estava, coitado, uma luta atrás de outra. Nós chamamos o irmão, vem cá, conta com nós. Conta o que está passando, vamos chorar junto. Vamos rir junto, vamos para tudo junto. A gente quer te ajudar, irmão. É isso. Não somos entendidos muitas vezes, é verdade, mas é isso. É por causa do nome de Deus, é a glória de Deus, é a dignidade de Deus, e é o seu bem. É o seu bem. Segundo, por último, a garantia é o seu propósito irreversível. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Ele nos fortalecerá para que esses propósitos sejam cumpridos através de nós, mesmo em meio ao caos e à oposição. A história de Daniel, então, é um testamento vivo de soberania de Deus sobre impérios e reis, e ele continua sendo soberano. Por isso que Deus dá essas visões. Olha, Daniel, impérios e reis.
Mas não é para se assustar, é para mostrar o seguinte: eu sou o Rei soberano sobre todos. Eu vou levantar para humilhar. E eu vou me exaltar nisso tudo. E mostrar que nisso tudo, meu filho é soberano. Preste bem atenção nisso. No meio cristão, nos conflitos políticos, nós criamos uma expectativa pecaminosa, que era: se o político X foi tão miserável, ladrão, etc., corrupto que foi, e é, então um político que faça oposição será o salvador. E a gente vê que nem com um e nem com o outro, não estou colocando todo mundo no mesmo saco, mas mostrando o seguinte: Deus vem nos ensinando o seguinte: nem com um nem com o outro vai haver a solução que nós precisamos. E quando eu olho que até juízes se perdem, até juízes, até os mais graduados academicamente se perdem forças, perdem capacidade, perdem isso, perdem aquilo, os perversos prosperam, e mesmo os bons levantados não podem dar garantia de nada. O Espírito de Deus me leva a pensar o seguinte, e eu gostaria que todos nós pensássemos isso: existe um mundo justo, existe um reino justo, reino de justiça e paz, firmado na verdade, que não é dos homens, é do Cristo ressurreto. Ele já começou a reinar, e eu posso viver aqui, estar no mundo sem me contaminar com o mundo e gozar desse reino de justiça. E ele está aqui, somos nós, Cristo reinando em nós. O reino que eu digo é Cristo. Cristo é o rei desse reino. E eu fico pensando: ai, como vai ser bom lá no céu, porque Ele é um justo juiz, piedoso, amoroso, compassivo. Passarão os céus e a terra, e quando passar, não haverá mais choro, nem pranto, nem dor, lágrima nenhuma. A morte não existirá. Irmãos, como isso é maravilhoso! E a gente fica querendo ver, não que a gente não tenha que lutar pelo melhor aqui. Veja, nós somos fortalecidos para combater o erro, o pecado. Mas o que eu quero dizer é, mesmo que a gente conseguisse a proeza que Calvino conseguiu em Genebra, ou que os puritanos conseguiram em sua época, na Inglaterra de sua época, onde os líderes de todos os cargos mais importantes era tudo crente de verdade, pessoa justa de verdade. Mesmo assim, você um dia vai envelhecer, você vai ter pecado, você vai ter problema. Não estou dizendo desanime de lutar, eu estou dizendo existe um reino maior para o qual nós devemos olhar, a eternidade celestial. Então você renova no Senhor, luta aqui para lá, por causa de lá, mas você não fica preso aqui. Jesus é esse rei que governa com justiça, nos renovemos nele. Então, a experiência de Daniel é um poderoso lembrete de que a nossa fraqueza não é um obstáculo para Deus, mas a porta de entrada para a manifestação de sua graça e poder. Ele quer humilhar nossa força para nos dar força, a força que vem dele. Quando você está ainda achando que você pode, aí você ainda fica tentando do jeito de outro, até que Deus vai tirando. Não pode ser incrédulo e achar que é por acaso, que foi um azar. Não, é Deus. Olha, é Deus. Vocês lembram daquela mulher crente de uma igreja lá no Rio de Janeiro, que chegou para o seu pastor, eu contei aqui para vocês, e ela chegou assim: pastor, eu preciso de ajuda. O que foi que aconteceu? No casamento isso, nas finanças isso, nisso, naquilo, saúde isso, e eu estou no fundo do poço, agora não tenho mais nada, só Deus. Aí ele disse: não, agora você está pronto a ser ajudado, porque na verdade sempre foi Deus, mas enquanto você tinha, você achava que era você. Aí Deus agora, por bondade, tirou tudo para mostrar: agora você está no ponto, quando você chegou ao fundo do poço e não tem para onde mais olhar, não sei, para Deus. E ainda tenha cuidado para você não olhar errado, vai sair para você olhar certo, né? Não, você vai achar Deus onde não é.
Então é um tempo onde a corrupção ameaça o testemunho da igreja e a perseguição religiosa tenta silenciar a voz da verdade. Não nos desesperemos. Reconheçamos nossa fraqueza, mas corramos para a fonte de toda a força, o Senhor Jesus Cristo. Ele nos chamou, Ele nos ama e Ele nos capacitará. Aqui Ele separou você para ouvir, para renovar você, para humilhar você, para tratar de você, de mim, todos nós. Então permita que o toque de Deus através do Espírito Santo e da sua palavra fortaleça você hoje. Não endureça o seu coração. Receba a paz que Ele oferece, o encorajamento para ser forte e ter bom ânimo. Não para si mesmo, mas para que o propósito de Deus se cumpra através de sua vida, em sua família, em sua igreja, em sua nação. Façamos isso. Levantemo-nos, mesmo que a nossa voz falhe e as nossas forças se esgotem. Deus está tocando os nossos lábios espiritualmente falando, nosso coração, nossa alma, e Ele está dizendo: não temas, homens, mulheres, povo muito amado, Pai seja com vocês, ser forte, tem bom ânimo. Deus não mandou Jesus para a cruz para te condenar, Ele mandou para salvar. Então nos renovemos nele, nos voltemos para Ele, que a glória então de Deus se manifeste em nossa fraqueza e que o seu nome seja exaltado em tudo, para a glória dele. Amém. Vamos ficar de pé para cantar ao Senhor. Salmo 100.